mas de condições onde sempre impera a desordem mental, psíquica ou orgânica, a violência, enfim, contra a ordem e a harmonia da natureza. Aliás, há até um hibridismo cancerígeno proveniente da alteração no metabolismo enzimático e catalisador das ações e reações químicas necessárias à vida vegetal e animal. E assim proporciona o clima eletivo para certo vírus nutrir a sua progênie no núcleo vital das células, que se mostram desamparadas pela alteração enzimática. Os instrutores espirituais sabem que o psiquismo influi poderosamente no metabolismo das enzimas catalisadoras do quimismo corporal, pois uma célula viva é maravilhosa fábrica que chega a produzir mais de 2.000 reações químicas provocadas por 100.000 enzimas, das quais a medicina atualmente só conhece 1.000 e poucos tipos. Como a nicotina e as demais substâncias nocivas do fumo interferem diretamente na circulação pulmonar, é óbvio que as células sanguíneas também terminam provocando distúrbios e alterações nos quadros peculiares das enzimas catalisadoras do corpo sadio, estabelecendo-se o desequilíbrio na raiz celular e consequente degeneração das células. A ação insistente de determinado instrumento, substância ou tóxico num ponto dado do organismo pode alterar o trabalho químico das enzimas e resultar em alterações celulares. Entre os hindus mascadores de noz de araca, o câncer ataca mais particularmente na boca, enquanto o câncer labial tem ocorrido mais frequentemente no ponto em que mais o homem usa a piteira, o cigarro ou o cachimbo. Muitas úlceras gástricas, erradamente atribuídas à vida tensa do cidadão do século XX, têm a sua origem principal nos efeitos corrosivos das substâncias tóxicas e alcatroadas. A excessiva e tóxica salivação defensiva do fumante inveterado para enfraquecer o fumo ataca a delicada mucosa do estômago e modifica os sucos gástricos e entéricos, perturbando o equilíbrio do metabolismo harmônico da digestão. Pergunta: mas já temos comprovado que persiste certa euforia e tranquilidade do sistema nervoso após o uso do cigarro. Que dizeis? Ramatiz: o homem desgasta os seus nervos em demasia no turbilhão da vida cotidiana porque é excitado pela cobiça e ambição, perseguindo muitas vezes coisas tolas e inúteis para sua felicidade. Por isso, Jesus fez excelentes recomendações terapêuticas e salutares para o homem, o qual pode manter os nervos calmos e a saúde do corpo, sem necessidade de fumar, mas apenas inspirando-se na realidade espiritual. Buscai os tesouros que as traças não roem, a ferrugem não consome, advertiu o Mestre Jesus, certo de que há de ser infeliz e enfermo todo aquele que põe a sua vida na ilusão da posse dos objetos que se esfacelam tanto quanto o próprio mundo onde existem. O fumo é um tóxico com características hipnóticas, que reduz o contato normal psicofísico do homem para com o ambiente onde vive, cujo isolamento parcial então o fumante julga ser uma atenuante da excitação nervosa. Sob tal condição, o psiquismo parece mais liberto para exercer qualquer atividade mental, assim como ocorre entre os bebedores de álcool, que confundem o afastamento momentâneo do problema com a euforia e o desafogo próprio dos entorpecentes. Mas isso não indica a solução do problema aflitivo ou incômodo, pois trata-se apenas de um hiato parcial da mente, com o breve retorno da tensão anterior. A paz e a tranquilidade do homem é fruto do seu esclarecimento espiritual, de sua capacidade e estoicismo em aceitar as vicissitudes da vida como lições de ascese angélica e ensejos de redenção do espírito endividado no pretérito. Pergunta: mas por que aumenta o número de fumantes no mundo, quando através da própria ciência já se conhecem os prejuízos indesejáveis produzidos pelo tabaco? Ramatiz: o homem terrícola ainda é muitíssimo negligente para consigo mesmo, e confia quase que exclusivamente na ciência acadêmica, a qual só opera a distrita superfície terráquea. Aumentam os vícios, as paixões e os tumultos que desventuram o ser, na mesma proporção que aumenta a humanidade, pois apesar dos triunfos científicos, a quantidade humana domina a qualidade espiritual.
O homem conseguiu pousar na Lua através da nave espacial Apollo 11, mas ainda não conseguiu penetrar 1 centímetro na investigação do seu espírito, dispondo da bomba atômica e apenas apertando um botão ele pode destruir 1 milhão de criaturas, mas, lastimavelmente, não consegue destruir, sequer, o vício do cigarro. É capaz de dialogar genialmente com os povos antípodas do planeta, mas, infelizmente, não possui assunto superior para manter 1 minuto de palestra com a sua própria alma. Transplanta o coração de um desastrado para outra criatura cardiopata, consegue movimentá-la no trânsito do mundo sob a genial intervenção cirúrgica, e, no entanto, não sabe de onde vem, o que é e para onde vai. Ilumina a face do orbe sob o controle remoto, mas ainda não conseguiu acender uma vela para iluminar o próprio espírito. Senhor de riquezas materiais no mundo profano, ainda não pôde povoar de alegria e paz o seu coração. Por isso, na sua ignorância espiritual pouco faz para restringir a prática das coisas nocivas ao gênero humano, como é o tabagismo, o uso de entorpecentes ou alcoolismo. As indústrias tabagistas do mundo, através de processos de propaganda em cartazes vistosos, propagam o vício de fumar utilizando-se dos recursos mais excêntricos. Aqui, atrativas figuras de mulheres despidas convidam ao inigualável prazer divino de aspirar fumaça mal cheirosa do cigarro. Ali, esportistas famosos ou artistas consagrados apregoam a inspiração que o tabaco exerce na arte e no esporte. Acolá, os próprios dentistas fonderam em frases raras que o cigarro é um prolongamento epicurista do próprio homem. Há fidalguia requinte na elegância de cultuar o idolatrado cigarro, ou impõe respeito o famoso político entrevistado com vistoso charuto entre os dedos amarrelentos. E a humanidade negligente prefere despender fortunas para convencer que o fumo e o álcool são prazeres justificáveis até pela ciência, apreciados pelos esportistas que necessitam manter-se saudáveis, e cultivados por verdadeiras expressões artísticas do comportamento humano. Pergunta: o vício de fumar pode influir no caráter do homem? Ramatiz: sem dúvida, o vício de fumar causa perturbações de ordem fisiológica e intoxicação indesejável, mas não é tão aviltante como o uso indiscriminado do álcool e dos entorpecentes, os quais, realmente, degradam até a configuração psicofísica do homem. Mas se é elogiável um homem sensato, capaz e de vontade incomum, porque isso lhe define um bom caráter, há sempre desdouros se ele mostra-se enfraquecido mentalmente no comando de si mesmo, como no caso de escravizar-se a qualquer vício nocivo. Assim, o tabagista é criatura que já perdeu o controle absoluto sobre o fumo, o qual se transforma numa entidade perniciosa a agir subrepticiamente impondo-lhe um desgoverno indesejável. Embora o hábito de fumar não indique subversão moral, quando o indomável já demonstra certa debilidade psíquica e incapacidade de o fumante livrar-se do cérebro tirânico do fumo. Falta-lhe força de vontade para dominar a situação, afastar o senhor que passa a residir na sua moradia mental e a lhe governa, pelo menos, uma parte do comando psicofísico do tabagista. Pergunta: quais são os prejuízos espirituais mais graves que podem afetar o fumante inveterado? Ramatiz: o indivíduo que perde o seu domínio mental e escraviza-se ao vício de fumar revela-se um candidato em potencial para outras investidas perigosas no seu psiquismo vulnerável. Assim que decaia na sua segurança moral, que negligência com estabilidade espiritual no mundo, constitui uma brecha a permitir a interferência possessiva de algum espírito desencarnado e sedento de satisfazer igual vício. Obviamente, quem não pode livrar-se de uma prática nociva, como é o tabagismo, é sempre mais difícil desprender-se de uma vontade oculta, que o espírito do além-túmulo e goza a plena liberdade de agir invisivelmente. Considerando-se que os espíritos desencarnados são apenas as entidades que se moviam pela terra através de corpos carnais,
É óbvio que do lado de cá vivem as mesmas espécies da fauna humana terrícola. Em consequência, também é grande o número de espíritos de ex-fumantes inveterados, que embora despidos do corpo carnal, ainda estão presos ao vício tolo de engolir fumaça irritante cultivado na matéria. E como o desejo não é próprio do corpo físico, mas inerente ao espírito imortal, os viciados do além-túmulo necessitam de uma ponte viva e dinâmica para ligarem-se ao objeto do seu vício inexistente no mundo espiritual. Assim, os mais inescrupulosos ou sedentos vivem à cata de outros viciados encarnados, que lhes possam satisfazer a angústia tabagista. Eles procuram verdadeiras piteiras vivas para fumarem, assim como os alcoólatras sem corpo buscam canecos vivos para beberem, numa simbiose mediúnica eletiva. Pergunta: e como se processa essa degradante função, em que os vivos transformam-se em piteiras vivas dos espíritos viciosos desencarnados? Ramatiz: o duplo etérico do homem encarnado é um veículo de segurança contra os espíritos desencarnados, desde que ele não perca o controle e o domínio no comando. Nota do médium: cremos que não é demais repetirmos elucidações sobre a natureza do duplo etérico, veículo imponderável constituído pelo éter físico terreno, o qual situa-se entre o perispírito sobrevivente e o corpo físico do homem. Funciona qual a ponte ligando a margem do mundo oculto ao mundo material, isto é, a vontade do espírito imortal para produzir ação corporal, e, devolvendo as reações do organismo carnal novamente para o espírito. Toda ação espiritual exerce-se primeiramente na mente do perispírito, ou seja, no invólucro do espírito, em seguida, incide no duplo etérico, o qual a transmite instantaneamente ao corpo físico. O homem então pode enfraquecer ou perder o comando do seu duplo etérico, quer seja pela escravidão a vícios como álcool, fumo, entorpecentes e jogatina, ou, ainda, pelo descontrole das paixões degradantes, temperamento exclusivamente irascível, até pela preguiça e descaso, passando a ser dirigido em vez de dirigir. O espírito lembra o cocheiro, o duplo etérico figura o cavalo, e o corpo carnal, o carro. O cocheiro tanto pode fazer o cavalo disparar por violência e destroçar o carro, como imprudentemente soltar as rédeas nas mãos de outro condutor malévolo. Assim, o espírito do homem perde o controle do seu duplo etérico por escravizá-lo aos vícios perigosos, cedendo as rédeas a outro desencarnado obsessor. O duplo etérico gera-se com o corpo físico e dissolve-se 3 a 4 dias após a morte do corpo carnal. Fim da nota. O duplo etérico é o intermediário entre o corpo físico e o perispírito imortal, o veículo onde se centralizam todas as ações e reações no intercâmbio do mundo espiritual com o mundo físico. Em consequência, a satisfação de fumar, no homem viciado, processa-se através da ação desse duplo etérico que, atuando na forma de sensibilíssimo laboratório confeccionado de éter físico da Terra, transforma o tabaco incinerado na condição de fluidos etéricos assimiláveis pela natureza sutil e imponderável do espírito imortal. Como o duplo etérico é um corpo provisório, que existe apenas durante a encarnação do espírito, pois desintegra-se alguns dias depois da morte carnal, quem desencarna desliga-se do seu laboratório que sublima as substâncias físicas em fluidos etéricos. Assim, perde o contato direto com os fenômenos do mundo físico, sem poder satisfazer vícios ou paixões cultivadas em excesso, na carne. Isso acontece também com o ex-tabagista inveterado, que ainda mais se alucina ao ver-se desligado do corpo carnal e surpreende-se, aflito, pelo desejo do fumo estigmatizado no perispírito. Falta-lhe o duplo etérico, o transformador adequado para sublimar a erva incinerada em condições fluídicas assimiláveis. Deste modo, se o espírito desencarnado vítima do tabagismo é de baixa frequência vibratória, de pouco escrúpulo ou alucinado, ele não trepida em perseguir os encarnados viciados pelo fumo, a fim de absorver tanto quanto possível as emanações do cigarro. E havia crucis do infeliz viciado que, transladando-se para o mundo espiritual,
Não conseguiu desvencilhar-se completamente dos cordoames das paixões ou vícios, que são próprios e exequíveis apenas no orbe físico. Os mais estoicos curvam-se ao sofrimento mórbido e pouco a pouco retemperam-se dissipando de si o desejo vicioso. Mas os tabagistas desencanados, moralmente aviltados e desprovidos de qualquer escrúpulo, só têm um objetivo e intenção obsessiva: mobilizar um outro viciado no mundo carnal, para torná-lo na função ridícula e indesejável de piteira viva. Pergunta: o que poderíamos entender mais corretamente por essa função de piteira viva? Ramatiz, informamos que, através do duplo etérico do tabagista encarnado, o espírito viciado e sem corpo então absorve os fluidos eterofísicos exalados na queima do fumo material, assim como se utilizasse a excêntrica piteira viva humana. Daí, a surpresa de certos médiuns videntes, quando deparam a estranha simbiose de um espírito desencarnado, aflito e sedento, completamente enlaçado a um fumante inveterado ou alcoólatra. É o ignóbil vampirismo de uma alma destroçada pelo vício, que nenhum objetivo possui na vida além da satisfação do desejo pervertido. Mas como há um grande desperdício fluídico nesse vampirismo tabagista pela ausência do corpo carnal, então o espírito desencarnado escravo do vício do fumo assedia o fumante para renovar a sua dose de cigarros, a fim de aurir maior percentagem da nicotina fluídica. Assim, o fumante invigilante pode atingir o máximo da degradação viciosa, a ponto de acender um cigarro atrás de outro, na absurda submissão mental de atender ao desejo insofreável de alguém agindo do mundo oculto. Nota do médium: realmente, Ramatiz tem razão, pois já me foi proporcionada, por várias vezes, a visão desse vampirismo torpe e fluídico. Certa vez, encontrava-me à porta de um café, em Curitiba, quando vejo dois indivíduos discutindo acaloradamente por questões pessoais. Súbito, na minha vidência, percebi enlaçado a um dos contendores um espírito repulsivo de fisionomia vampírica, que acompanhava todos os movimentos de ambos os contendores, pois movia-se, sedento, sorvendo os fluidos do charuto que um deles tinha à boca. Mas o que fumava? Por efeito da discussão, atirou fora o meio charuto ao solo. Então, o espírito vampiro do fumo mostrou-se tão furioso, que dava murros nas faces e esganava o seu obsediado, como a vingar-se da desatenção de jogar fora o resto do charuto ainda utilizável. A criatura que ali funcionava como piteira viva, embora não acusasse ofensas físicas, eis que levava a mão à garganta numa sensação incômoda. Fim da nota. Pergunta: todos os fumantes inveterados são piteiras vivas dos espíritos viciados, no além? Ramatiz: a simbiose de um encarnado com um obsessor no vampirismo do fumo resulta propriamente da afinidade espiritual, moral ou psíquica entre ambos. É indubitável que, se Francisco de Assis fumasse, mesmo desbragadamente, nenhum espírito viciado conseguiria torná-lo uma piteira viva, em face de sua sublime frequência angélica, pois, entidade de tal quilate espiritual, mesmo algemada ao vício do fumo, jamais desceria a ignomínia de obsedar um encarnado e prosseguir no mesmo vício trazido da carne. Os espíritos benfeitores, embora tenham se deixado escravizar por algum vício, na terra, são bastante briosos depois de desencarnados, para curtirem a sua fraqueza sem prejudicar o próximo. Em consequência, nem todos os homens tabagistas são piteiras vivas, quando se trata de criaturas benfeitoras, dignas, pacíficas, amorosas, tolerantes e religiosas. Na verdade, o encarnado que funciona na condição degradante de piteira viva já é um candidato em potencial a futuro vampiro tabagista no além-túmulo, porque a simbiose viciosa e indesejável depende da afinidade por força da mesma moral censurável e sentimentos malévolos entre ambos. Pergunta: todos os fumantes inveterados, depois de desencarnados, sofrem no além os efeitos perniciosos do vício de fumar?
Ramatiz, o sofrimento ou prazer de cada espírito, após a desencarnação, depende da extensão de sua escravatura ou submissão aos vícios e às paixões que cultivou imprudentemente no mundo carnal. Como o desejo continua a espicaçar o espírito, mesmo depois de desencarnado, pois isso não pertence ao corpo carnal transitório, ele há de sofrer tanto quanto seja a intensidade desse desejo, e, lastimavelmente, quanto a perspectiva ou probabilidade de poder satisfazê-la. No caso do tabagismo, o espírito evoca o cigarro, charuto ou cachimbo, com a mesma aflição com que fazia na terra, quando achava-se desprevenido de imediata satisfação viciosa. E como percebe que ainda é mais difícil acalmar o desejo insofreável, no espaço, então se torna mais desesperado centuplicando o sofrimento. Sabem os espiritualistas estudiosos e os médiuns, quando incorporam entidades sofredoras, que a fome, a sede, o desejo alcoólico ou de fumar, não se extinguem pela simples libertação do corpo carnal no falecimento físico, pois mudar de plano de vida é como mudar de apartamento, em que o morador continua a manter as mesmas idiosincrasias, gostos e prazeres. A morte não é um banho miraculoso, pois não transforma diabos em santos, analfabetos em sábios, viciados em espíritos puros. Em consequência, todos os fumantes hão de sofrer, no além, os efeitos brandos ou intensos de sua estultícia em perder o comando do organismo físico, estigmatizando, também, o perispírito, com vícios que depois o imantam ao mundo físico. Pergunta: e que aconteceria, no além-túmulo, a um excelso espírito desencarnado, supondo-se que ele tenha sido um fumante desbragado, na terra? Ramatiz, a alma sublime, mas estigmatizada pelo vício de fumar no mundo físico, assemelha-se a uma espécie de balão cativo, que depois de livrar-se de 99 amarras, lutasse afanosamente para desprender-se do último cordel que ainda imanta a carne. Embora situada no paraíso, entre os eleitos do Senhor, ela sente-se inquieta e aflita pelo chamamento do mundo carnal no desejo vicioso. Por isso Jesus foi bastante explícito, quando advertiu sobre a escravidão do homem aos vícios da carne. Em verdade vos digo, que tudo que ligardes que sobre a terra será ligado também no céu, e tudo que desligardes sobre a terra, será desligado também no céu. Mateus 18:18. Aquele que fuma descontroladamente, viciou-se no álcool ou é um carnívoro insaciável, sem dúvida, ficará ligado pelos laços etéricos a esses prazeres ínfimos terrenos, até que o seu espírito reassuma o comando mental próprio, ou prepare-se para novas experiências encarnatórias, onde o sofrimento ajudará a extirpar os vícios escravizantes. Pergunta: se fumar é um vício pernicioso, por que Deus então teria criado a planta Nicotina tabacum, cujas folhas servem para o fumo? Ramatiz: nada existe de pernicioso criado por Deus, mas é o abuso ou emprego irregular das coisas que produzem prejuízos ao homem. A medicina tem salvo inúmeras vidas humanas utilizando-se dos mesmos ácidos, venenos de cobra, escorpiões e aranhas, que são mortíferos. O tabaco não foi criado para o homem mascá-lo ou sugá-lo incinerado a irritar as narinas e os pulmões. Aliás, os selvagens queimavam as folhas do tabaco sem qualquer elegância ou requinte, enquanto os civilizados não lhes superam louvavelmente, só porque guardam o fumo em artísticas bolsas de couro, estojos de prata ou carteiras de papelão cromado, ou porque o sugam através de canudinhos de papel acetinado, palha de milho, piteiras luxuosas ou cachimbos caríssimos. Pergunta: há algum meio infalível de o homem deixar de fumar? Ramatiz: é óbvio que o problema não se soluciona no simples largar de cigarro, mas deve ser compreendida a realidade estulta, nociva e onerosa, que é incinerar folhas de tabaco sem qualquer finalidade saudável ou nutritiva. Em primeiro lugar é preciso analisar e solucionar o fato na mente e libertá-la da escravidão excêntrica.
Alguns homens recuperam a sua força de vontade instantaneamente e expulsam de si a indesejável entidade tabagista viciosa. Outros preferem eliminar o intruso através de etapas sucessivas e reconquistam, palmo a palmo, o terreno perdido. O psiquismo, às vezes, precisa retomar o ponto de partida do vício, analisá-lo desde os primeiros efeitos fisiológicos desagradáveis e perniciosos, inclusive quanto à infantilidade de chupar canudinhos de papel com erva mal cheirosa, que produz fuligem nos pulmões, irrita a garganta e amarela os dedos. Há que refletir no incômodo causado às pessoas amigas ou estranhas, nos restaurantes, salões, ônibus, trens e elevadores, quanto às cinzas e aos buracos nas roupas, sobre a angústia de não poder assistir tranquilamente a uma cerimônia ou filmes cinematográficos sem fumar. Além do perigo de incêndio, existe a situação humilhante de um homem que se julga senhor de si, mas ainda escravo de um poder oculto, primário e nocivo, como é o ridículo vício de fumar. A libertação do tabagismo há de ser mental, sem trocas por bombons ou cigarros repulsivos, que embora inofensivos, ainda demonstram a fraqueza de vontade e a necessidade de um substituto vicioso. Convença-se o fumante de que o fumo não causa prazer ou distração, nem acalme os nervos e não produz inspirações sublimes. É um vício ridículo, que humilha qualquer homem inteligente e sensato. O fumante inveterado devia lastimar-se por ser escravo do estulto canudinho de erva queimada onde uma folha de fumo enrolada entre os lábios babosos. E acima de tudo, o tabagista não deve esquecer o terrível e angustioso sofrimento que advém após a morte corporal, pois no além não existem tabacarias. É degradante para um espírito razoável também tentar o escabroso recurso de fumar através de outra piteira viva, viciada, na terra. O fumante, quando se liberta do vício de fumar, então se surpreende verificando que há um desafogo no sistema circulatório e respiratório, enquanto desaparecem as proverbiais cefaleias, sensibilizam-se os sentidos físicos como o paladar e olfato, antes nicotinizados. Passa a sentir os sabores e os odores naturais dos alimentos, enquanto o sistema nervoso acalma-se, pouco a pouco, sem a excitação mórbida do cigarro. Finalmente, sentirá orgulho de sua grande vitória ao libertar-se do fumo que já lhe dirigia até os pensamentos, fortalecido para iniciar a ofensiva contra quaisquer paixões ou demais vícios que prendem a alma nos ciclos tristes das reencarnações físicas. Capítulo 9 – O problema do vício de beber. Pergunta: sem dúvida, os instrutores espirituais devem considerar o álcool um dos maiores malefícios do nosso mundo. Não é assim? Ramatiz: o álcool não é um dos maiores malefícios do mundo, mas de incontestável benefício para o ser humano. Ele serve para compor xaropes, tintas e medicamentos, move motores, alimenta fogões, ilumina habitações, higieniza as mãos, desinfeta contusões e seringas hipodérmicas, limpa móveis, extrai manchas de roupas e asseia objetos, destrói germes perniciosos e enriquece os recursos da química do mundo. Usado com parcimônia, estimula o aparelho cardíaco, acelera a digestão difícil e ajuda a queimar o excesso de gorduras nas pessoas idosas. O álcool é maléfico, avilta, deprime e mata, quando os homens abusam de sua ingestão e chegam a degradar-se pela embriaguez. Pergunta: sob a vossa conceituação espiritual, o alcoolismo deve ser considerado um vício ou uma doença da humanidade terrena? Ramatiz: o alcoolismo deveria ser enquadrado mais propriamente no terreno patológico, pois o alcoólatra é um doente, que se enferma por sua livre e espontânea vontade. Assim como certas doenças deformam e lesam o organismo durante a sua manifestação, a embriaguez também produz lastimáveis e perniciosos efeitos no corpo físico, ofendendo os delicados centros cerebrais e rebaixando o homem no conceito da moral humana. Surpreende-nos que os administradores, cientistas e autoridades de todas as nações terrenas movimentem campanhas contra o vício da maconha,
da cocaína, da morfina e do ópio, e até procuram disciplinar o uso de entorpecentes farmacêuticos, mas negligenciem completamente quanto ao abuso do álcool e tolerem os seus resultados nefastos. Enquanto a medicina inverte somas apreciáveis para pesquisar e sanear moléstias de menor importância, descuram-se de erradicar o alcoolismo, que lesa a vitalidade humana. Embriaga-se o rico com o uísque caríssimo e o pobre se degrada com a cachaça. No entanto, ambos se envenenam pelo mesmo tóxico pernicioso. Pergunta: qual é o principal motivo da negligência das autoridades do mundo quanto ao problema nocivo do álcool? Ramatiz: há um velho provérbio no vosso mundo, que diz, lobo não come lobo, justificando, com bastante clareza, o motivo do desleixo humano quanto ao problema cruciante do alcoolismo. Explica-se tal negligência, pois na terra tanto abusam do álcool homens sádios, enfermos, moços, mulheres, velhos, religiosos, cientistas, analfabetos, mendigos e milionários e até líderes espiritualistas. Em consequência, não há interesse predominante e deliberado de extinguir esse flagelo, quando os próprios homens responsáveis pela sanidade da vida humana teriam de primeiramente extingui-lo em si mesmos. Assim, combate-se com energia a prostituição, o abuso dos entorpecentes, as bacanais clandestinas e as diversas formas de crimes e furtos, mas, paradoxalmente, descura-se do vício do álcool, em geral, o maior responsável por todos os acontecimentos trágicos e torpes do mundo. Pergunta: e como se poderia solucionar problema tão cruciante? Ramatiz: alhures, explicamos que a graduação espiritual primária dos habitantes da Terra justifica os indivíduos desordeiros, inescrupulosos, injustos, fecelinos, cruéis, mistificadores, ciumentos e desregrados, por cujo motivo o orbe terráqueo ainda não merece ser governado por espíritos do quilate de um Francisco de Assis, Gandhi, Buda ou Jesus. Essas entidades santificadas jamais conseguiriam disciplinar ou administrar criaturas ainda tão desatinadas pela cobiça, ambição, pilhagem e guerras fratricidas, e em sua maioria, preocupadas exclusivamente com os seus interesses pessoais. Malgrado o problema cruciante do alcoolismo, que degrada o moço negligente, a mulher ingênua, o homem desesperado ou o velho desiludido, os terrícolas despendem gastos nababescos, para pousarem na lua e lá prolongarem mesmo sistema nefasto de vida cruel e viciosa, já cultuada na terra. Consequentemente, a displicência do homem, quanto ao alcoolismo, em breve há de ser corrigida pela administração sideral da terra, pois neste fim de tempos, o profético juízo final já em execução no seio da humanidade terrena, devem ser exilados para outro orbe mais inferior os responsáveis pelos desequilíbrios e empreitadas funestas, que perturbam a vivência sadia do homem. Pergunta: quais são as consequências mais graves para os homens alcoólatras? Ramatiz: o alcoólatra é o indivíduo que já perdeu o senso direcional do seu espírito, pois vive em função do comando discricionário de uma entidade oculta, que comanda todas as suas ações na vida física e até depois de desencarnado. Convinha que todos os homens seduzidos pela bebida alcoólica pudessem certificar-se dos cometimentos atrozes e terríveis, próprios das vítimas do alcoolismo em tratamento nos sanatórios antialcoólicos. Elas assemelham-se a verdadeiras feras enjauladas que, entre uivos e clamores, torturadas pela ardência insofreável do vício degradante, ameaçam despedaçar-se de encontro às grades protetoras. São trapos vivos, que se amontoam pelo solo e transpiram as emanações etílicas por todos os poros, compondo a fauna dos candidatos à morte inglória nas valetas do mundo ou expostos nos necrotérios públicos. É estarrecedor comprovar-se que após o exaustivo período sacrificial de gestação da mulher, na sua função sublime de procriar um filho, e depois vê-lo tombado no lodo das ruas e marcado pelos estigmas viciosos do alcoolismo. Pergunta: no entanto,
Muitos estudiosos do problema do alcoolismo temem pela extinção da indústria de bebidas alcoólicas, considerando um desastre econômico e colapso fatal na fabulosa renda fiscal do país. O fechamento de fábricas de garrafas, barris, caixas, tampinhas, cortiças e copos, a redução de preços, transportes e consequente extinção da lavoura de lúpulo, cevada ou cana-de-açúcar hão de causar os mais vultosos desempregos do mundo. Que dizeis? Ramatiz, é absurdo, insensato e maléfico esse sistema de sustentação econômica terrícola através do álcool, pois ainda são mais catastróficos os prejuízos e as tragédias decorrentes de tal vício, em vez do desastre econômico, desemprego e déficit da renda fiscal, que podem ser remediados por outros recursos mais sensatos. O alcoolismo é o responsável direto pela maior parte de latrocínios, prostituições, doenças, misérias, luxúria, orgias, desordens, desventuras domésticas e maus-tratos da família. A indústria e o comércio que o sustentam lembram um monstruoso vampiro a sugar as forças sadias de toda a humanidade. Qual é a vantagem do mundo em manter a indústria tão macabra e funesta, se o álcool devora o organismo do próprio homem, além de ser combustível indireto da tuberculose, câncer, cirrose, sífilis, degenerações renais e pancreáticas, embrutecimento cerebral, imbecilidade, histeria, epilepsia, neuroses, lesões orgânicas, prostração física, enfraquecimento nervoso, taras hereditárias e esterilidade. Mas o homem, em sua imbecilidade, chega até a glorificar o abuso do álcool e valoriza o produto nefasto, como se tal acontecimento vicioso e degenerativo fosse realmente algo de notável à cultura, glória, filosofia ou cientificismo de um povo. A Alemanha orgulha-se de sua cerveja, a Rússia da vodka, a França, Espanha, Portugal e Itália dos seus vinhos famosos, a Escócia e a Inglaterra são países mais conhecidos pelo seu uísque do que por suas realizações históricas. A América Latina proclama a preciosidade do rum de Cuba, da tequila do México, ou da cidra da Argentina, enquanto o próprio Brasil muito se envaidece pela sua famigerada cachaça. Sem dúvida, tudo isso poderia consagrar um país, caso fosse usado na parcimônia, que não conduz ao vício e à degradação, pois há povos cujos louvores provêm dos seus saborosos pêssegos, morangos, figos ou deliciosas uvas. Malgrado a bebida alcoólica ser excelente fonte de renda fiscal, paradoxalmente, o seu abuso provoca o dobro dos gastos da administração pública de cada país, ante a série de enfermidades, degenerações orgânicas, crimes, desastres, acidentes, infelicidades, embrutecimento e desencaminhamento da juventude. Há verbas vultosas para atender à manutenção de asilos, hospitais, cárceres, presídios, institutos de recuperação psíquica e excepcionais filhos de alcoólatras. Pergunta: alegam alguns homens célebres, que se Deus permitiu a descoberta do álcool no mundo, evidentemente, é para se bebê-lo. E a própria Bíblia narra a feliz descoberta de Noé na fermentação da uva, assim como o uso costumeiro da bebida alcoólica entre as primeiras tribos judaicas. Que dizeis? Ramatiz, Deus não induziu a descoberta do álcool para o homem se embriagar, assim como da descoberta do ácido sulfúrico ninguém deve se matar. Ele quis prover a humanidade de um elemento útil para aliviar os problemas mais simples da vida. Caso o Senhor considerasse o álcool bebida para ser ingerida sem qualquer controle, é indubitável que também teria criado as fontes, os riachos e rios prenhes de vinho, cerveja, uísque, licores e cachaça, jamais tê-los-ia enchido de água. Mas é a concupiscência, a ganância, a cobiça, a avidez e a falta de escrúpulo de lucros ilícitos e fáceis que induzem os homens a se explorarem mutuamente no intercâmbio do alcoolismo oneroso e funesto. Por isso, a propaganda alcoólica é feita por hábeis artistas através de quadros atraentes e multicores,
que sugerem hipnoticamente as mais excêntricas bebidas corrosivas à conta de verdadeiras ambrosias dos deuses. A imprensa, o rádio, a televisão e os cartazes de rua seduzem os incautos e avivam-lhes o desejo para preferir certo alcoólico da moda. Aliás, maquiavelicamente, a indústria já introduz álcool em doces, chocolates e bombons finos, a fim de habituarem, desde muito cedo, as crianças ao condicionamento tóxico e assim garantirem novos clientes no futuro. Que importa aos homens ambiciosos, egoístas e inescrupulosos a aventura do próximo, desde que possam aumentar a sua receita financeira? Mormente certas descrições da Bíblia, que aparentemente endossam o uso do álcool, Jesus e seus apóstolos nada disseram de favorável a esse vício nefasto. Aliás, Paulo de Tarso é bem claro quando assim adverte: nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os que se dão à embriaguez, nem os maldizentes possuirão o reino de Deus. Coríntios 16, 9-10, e antes dele já dizia o célebre profeta Abacuque: ai daquele que dá de beber ao seu companheiro. Pergunta: por que até homens de talento louvável e capacidade criadora têm se deixado aviltar completamente pelo álcool? Ramatiz: não há dúvida, foram vitimados pelo álcool homens de avançada sensibilidade, como Edgar Allan Poe, Charles Baudelaire e outros, que deixaram um rastro luminoso na superfície do orbe. No entanto, os homens consagrados nas esferas científicas ou da arte do mundo material também podem ser pobres analfabetos espirituais. Nem sempre o talento no mundo é sinal de que se fez o conhecimento da verdadeira vida do espírito imortal. Em geral, tais homens se estilam na pesquisa demasiada dos valores da vida física, numa especialização isolativa do panorama espiritual, ignorando a lei do karma e o processo justo da reencarnação, que lhes poderia solucionar inúmeros problemas da vida em comum. Alguns atribuem-se excessivo valor quanto à sua personalidade incomum na face da terra, e chegam a se mostrar humilhados, porque o destino ligou-os à família vulgar humana. Infelizes no lar, ante o clima prosaico e primário da parentela consanguínea, mal sabem que a lei os imantou a criaturas deseducadas, que exploraram no passado. Revoltam-se alguns contra um pseudo-criador que os fez nascer empobrecidos, ignorando que a trama kármica os desvia incessantemente da fortuna material e motivo de desmandos funestos no pretérito. Os mais inteligentes transformam a sua desventura pessoal num melodrama cósmico e vivem sob intenso protesto contra quaisquer motivações divinas. Outros exaltam a boêmia regada a álcool, justificando seu próprio vício como válvula de escape para a poesia, a pintura, a literatícia ou dramas novelescos. No entanto, muitos desses bêbados intelectualizados são homens vulgares, que atormentam os filhos ou infelicitam o ambiente doméstico, malgrado os seus arroubos geniais e epigramas incomuns. Malgrado sejam escritores, poetas, dramaturgos ou artistas, quando se embriagam regridem ao nível dos homens primários, cujos sentimentos se afogam nas ondas do instinto animal. Em geral, a esposa heróica se curva sobre o tanque de lavar roupas, atravessa a madrugada com o ferro de engomar, ou se humilha na limpeza dos casarões alheios, desdobrando-se para sustentar, vestir e educar a prole faminta, enquanto o esposo de talento percorre as bodegas lançando ditos inteligentíssimos ou compondo poesias de alta emotividade. A boêmia é sustentada à base de cachaça ou de uísque, mesmo quando se trate de bêbado capaz de tecer as mais delicadas filigranas sonoras e poéticas. Não oferece nenhum motivo para louvores extemporâneos. Pergunta: mas a história e a literatura do mundo exaltam bastante os poetas, artistas e músicos, os quais, embora fossem notívagos e beberrões, deixaram sinais brilhantes na sua passagem pelo mundo terreno. Ramatiz: sob o critério de julgamento feito pelo mundo espiritual,
Os valores terrenos mudam completamente de interpretação, pois só prevalecem no além-túmulo as virtudes do espírito imortal. É flagrante a incoerência do homem que traça roteiros luminosos e geniais no campo da poesia, da arte, da crítica, do teatro ou da literatura, mas não consegue movimentar-se de modo digno e sensato junto à família. Os sentimentos de bondade, ternura, humildade, renúncia, fidelidade e amor não são exclusivos do homem talentoso e científico, mas qualidades insígnias do homem. Muitos gênios forjados nos elementos transitórios do mundo material, e distinguidos lisonjeiramente pela história, são espíritos débeis e escravos dos vícios, exaltando a boêmia improdutiva. Muitos desses boêmios talentosos, mas ignorantes da realidade espiritual, que alegram as ruas e os botequins das cidades, costumam abandonar a família como um lastro inútil, oneroso e humilhante. Outros trocam a companheira devotada, laboriosa e resignada, que os serviu nos dias mais aflitivos, pela mulher volúvel, ociosa e ladina, e a elegem como inspiradora de suas obras excêntricas. Causa estranheza que tais gênios só despertem a sua veia poética ou a inspiração artística sob o aquecimento do álcool corrosivo, mas quando sóbrios são incapazes de conseguir 1 litro de leite para os filhos. Nenhum ensinamento duradouro podem ligar à humanidade os poetas, filósofos e artistas, que, para produzirem algumas obras geniais, principiam justamente escrevendo o drama covarde e inescrupuloso de abandonarem a família. Que valem para o mundo, cada vez mais sedento de esclarecimento espiritual, a lacridade, as rimas, os conceitos e as filigranas, os pensamentos e as graças literárias dos poetas ou gênios alcoizados, que sabendo cantar a epopeia da vida humana, não conseguem manter alegria no próprio lar. Pergunta: os homens geniais, mas boêmios e beberrões, quando desencarnam também sofrem as mesmas consequências aflitivas próprias das vítimas de embriaguez, sem qualquer talento ou cultura? Ramatiz: a lei espiritual preceitua a cada um será dado segundo as suas obras, e não quanto à sua cultura, crença, inteligência ou alacridade boêmica. O alcoólatra, de qualquer natureza, ou mesmo capaz de criar no mundo das letras ou da arte, quando desencarna sofre no perispírito as consequências mortificantes da ação corrosiva do tóxico alcoólico, assim como o arsênico tanto queima a pele do homem ou da mulher, do bandido ou do santo, do gênio ou do analfabeto. Isso é uma questão de química transcendental e nada tem a ver com a condição social, cultural ou religiosa do homem no mundo físico. Aliás, a inteligência ou genialidade humana, que distingue o homem na face terráquea, pode ser completamente inútil para a criatura ainda distante da sabedoria espiritual do mundo angélico. O artista genial pode criar deslumbrante obra no mármore provisório do mundo físico, e, no entanto, ser um péssimo escultor da sua própria felicidade. O escritor talentoso pode compor admirável texto literário de esclarecimento psicológico aos encarnados, continuando um analfabeto nas suas resoluções espirituais. A verdadeira sabedoria é alicerçada nas coisas definitivas do espírito imortal, uma vez que o mundo físico é apenas o meio e não o fim da existência humana. Átila, Gengis Khan, Alexandre, Júlio César, Aníbal, Carlos Magno, Napoleão ou Hitler, foram gênios, mas no conceito de guerra, cujo talento e habilidade eles os empregaram destruindo e pilhando outros povos. Passaram pelo mundo execrados por essa genialidade e enfermice que deixou gemidos e mortes no seu rastro de sangue. No entanto, gênios também foram Vicente de Paulo, Francisco de Assis, Paulo de Tarso, Buda, Krishna, Confúcio, Gandhi ou Jesus, porém, sábios espirituais que consagraram-se na estratégia sublime de melhorar e enriquecer a vida da humanidade. O sábio autêntico é aquele que sabe administrar a sua própria vida espiritual, proporcionando a si mesmo a aventura eterna. Jamais é genial quem conquista povos ou tesouros materiais,
mas desencarna possuindo um árido deserto no coração. O problema da aventura espiritual é assunto particular, por isso, muitos gênios, artistas e cientistas, que fartaram de álcool seu corpo pelas espeluncas do mundo, enquanto deixavam a família à míngua de um pedaço de pão, infelizmente, acordaram no além-túmulo estarrecidos e desgraçados ante a tragédia que passaram a viver em si mesmos. Sofreram a mais atroz desilusão, desaparecendo-lhes a garridice, o sarcasmo e os epigramas com que se aureolavam no mundo físico e deslumbravam os fãs através de jogos incomuns de palavras e recitativos alacres. Muitos desses famosos beberrões ironizavam os tolos da crença na vida imortal. Mas, para sua infelicidade, confundiam a sua própria incapacidade de apercebimento da realidade divina, na convicção de avançada sabedoria pessoal. Malgrado terem sido cultos oradores, abalizados filósofos e argutos psicólogos, ágeis de raciocínio, famosos e ricos de epigramas aguçados, eis que após o falecimento precisam apoiar-se, servilmente, na textura que lhes oferece a esposa inculta, inexpressiva e resignada, que, no seu orgulho intelectivo eles abandonaram na terra. Pergunta: fomos informados de que o álcool chega a produzir modificações na contextura do perispírito. Poderíeis dizer-nos algo a respeito desse acontecimento? Ramatiz: não há dúvida, a anarquia física do bêbado é apenas o reflexo da sua mórbida desordem psíquica. Assim, quando desencarna, o seu perispírito desfigurado pela ação corrosiva etéreo-astralina do álcool plasma um aspecto larval, vampírico e horrendo, que impressiona e assusta as almas mais tímidas. Aí na Terra, o corpo desfigurado, bamboleante e repulsivo, reflete a desagradável plastia da sua organização perispiritual, cujo tecido delicadíssimo é profundamente sensível às ações mentais. O bêbado descuida-se do seu vestuário, torna-se excêntrico e extravagante, interpreta a vida a seu modo e confunde anomalias censuráveis com a naturalidade da existência. Irrita-se facilmente, discute numa fatigante verborragia as coisas mais simples e tolas, contradiz-se, revolta-se, rebaixa-se moralmente e perde o senso psicológico do ambiente. Vive a existência à parte, os seus delírios são constantes e mesclados de alucinações visuais e auditivas. Degeneram-se os seus órgãos físicos, inflamam-se os intestinos e o estômago sob a ação corrosiva do álcool, atrofia-se o fígado, dificulta-se a drenação renal e fatiga-se o coração. Então, o seu aspecto modifica-se numa feição estranha, o rosto de cor terrosa, olhos empapuçados e injetados de sangue. O ébrio contumaço impressiona e se horroriza da sua feição quando, depois de desencarnado, defronta a sua imagem refletida na condensação fluídica do meio australiano, pois alguns fogem, espavoridos de si mesmo, lembrando as histórias fantásticas de um médico e um monstro. Pergunta: mas o álcool, certas vezes, não parece citar a inteligência do homem e o faz revelar conhecimentos que ocultava quando sóbrio? Ramatiz: o álcool, de princípio, produz certa euforia ou sensação de bem-estar no homem, que pode ser interpretada à conta de agradável contemporização para as mágoas da vida. Mas o fato de certos indivíduos tímidos e introvertidos, que depois de ingerirem álcool passam a fazer pilhérias, tornando-se irônicos, desembaraçados e audaciosos, não comprova que o álcool os tornou mais inteligentes. Se assim não fora, bastaria ministrar o álcool a um imbecil e ele se punha a compreender as ideias sensatas, pontificando com segurança entre eruditos. Pergunta: há afirmações médicas de que o câncer também provém do alcoolismo, tal qual acontece com a cirrose hepática? Que dizeis? Ramatiz: o câncer é originário de diversas causas, tanto viróticas, químicas, traumáticas, enzimáticas e até psíquicas, pois é uma consequência de qualquer anomalia e desordem no ritmo da vida. Mas a sua maior proporção destruidora provém do karma de espíritos,
que no passado empregaram mal as forças criadoras da magia, a fim de satisfazerem o seu interesse e egotismo, causando prejuízos ao outrem. E como o câncer é a materialização de atitudes humanas censuráveis ou perturbações no ritmo da vida, também pode originar-se da alimentação nociva, no vício do álcool, do fumo, do entorpecente, aviltamento sexual, abortos e demais violências praticadas contra o princípio harmônico da vivência do homem. Assim, o câncer também se produz nos próprios animais, cuja domesticação, por parte do homem, os violenta da sua vivência normal selvática, onde atendem a um ritmo sádio da vida. Perturbam-se, de início, pelos equívocos da alimentação do sal e açúcar químicos, do alimento quente e condimentado. Aliás, até os vegetais podem tornar-se cancerosos, como já tem sido observado quando perturbados no seu crescimento natural, comprovando que o câncer, em suma, é consequência de qualquer alteração no ritmo normal da vida. Obviamente, pelo seu efeito corrosivo e degenerativo, o álcool facilita nos indivíduos mais vulneráveis o clima eletivo para mais rapidamente se manifestar o câncer. A penetração sistemática do tóxico alcoólico nos tecidos delicados do organismo físico inverte os polos criadores da vida e propicia a subversão cancerígena. As células desvitalizam-se modificando-se no esquema biológico até se tornarem lixo micro-orgânico, pesando na economia do organismo, depois de minadas na sua base fundamental criadora. Da mesma forma, a radioatividade em excesso ataca a intimidade delicada da medula óssea e altera a função criadora do processo da hematopoese, que é responsável pela produção de glóbulos vermelhos, do que resulta a leucemia ou câncer sanguíneo. Pergunta: mas o que poderíamos entender por câncer kármico? Ramatiz: o câncer kármico resulta da vertência da carga psicotóxica do perispírito para o corpo carnal, espécie de residual nocivo de energias destruidoras, que o espírito mobilizou em vidas anteriores na prática da feitiçaria mental, verbal e física. Não é propriamente um castigo divino, mas consequente perturbação no mecanismo normal do intercâmbio das forças primárias, provindas da Terra, em choque com as energias espirituais descidas do além. Os radiologistas que morrem de radiotermite não são castigados por exercerem profissão comum e perigosa, mas eles sofrem apenas o efeito da causa nociva e radioativa, que é inerente ao mecanismo e à técnica radiológica. Assim, os espíritos que, na sua ambição e ignorância das leis da criação, mobilizaram certa energia primária, de fácil inversão destruidora, terão de suportar a dolorosa condição de cancerígenos futuros, quando para sua própria aventura espiritual precisarem drenar do perispírito indesejável mórbido deteriorado. Sabe-se que a eletricidade é uma força criadora ou destrutiva, conforme seja aplicada à sua polaridade, pois ela tanto produz a luz, o calor, como regela e mata, na inversão dos polos. Eis, então, porque o câncer incide mais nos órgãos vulneráveis ou ofendidos do homem alcoólatra, como é o esôfago, o estômago ou então os pulmões, nos fumantes inveterados. Pergunta: a cirrose do fígado é uma consequência específica do alcoolismo, como afirmam os médicos? Ramatiz: realmente, entre os beberrões inveterados a cirrose é especialmente provocada pelo abuso do álcool, tal qual verificou René Laenne, o descobridor da auscultação médica e fundador da medicina anatomoclínica, quando verificou que 90% dos casos de cirrose eram motivados pelo alcoolismo. O álcool penetra quase que totalmente na delicada estrutura do fígado, que então degenera pela proliferação gordurosa e a constrição das veias oriundas do intestino. Sob tal opressão, o sangue é obrigado a filtrar a sua parte líquida na região do ventre, surgindo então a cite, moléstia mais vulgarmente conhecida como barriga d'água. Mas convém observar que também há uma pequena percentagem de pessoas que sucumbem de cirrose hepática, como crianças, mulheres e homens abstêmios,
cujo acontecimento deve ser estudado sob o crivo do karma, em que talvez abusaram do álcool em vidas anteriores. O álcool acelera o curso mórbido do fígado nas criaturas deficientes, sendo uma imprudência a embriaguez frequente, quando ainda não se sabe qual seja o verdadeiro potencial de resistência desse órgão ao tóxico alcoólico. E depois que surge a cirrose, nada mais há